O acidente de Chernobyl, que aconteceu no dia 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina 6, em Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, que fica na extinta União Soviética, que é atual território ucraniano. Esse trágico acidente matou milhares de pessoas e contribuiu para o fim da União Soviética. E antes do vídeo começar, deixe seu like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo! O acidente de Chernobyl aconteceu aproximadamente às 1h20 da madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de uma falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens do protocolo de segurança. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e o norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, a Áustria, a Suécia, a Bielorrússia e até locais muito distantes como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertar a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. O princípio básico do funcionamento da usina de Chernobyl era similar ao das demais usinas nucleares. O reator, local onde são armazenados os combustíveis fósseis, faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis, como urânio ou plutônio, aqueça e evapore a água pura a cerca de 270 graus. Essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectada a um gerador. Os geradores, por sua vez, são como grandes ímãs que ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Enquanto o gerador estiver em rotação, haverá uma geração de corrente elétrica. A usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares, 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia, produzidos por uma tecnologia ultrapassada. Esse desastre foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia anterior da tragédia, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes sua potência usual.
A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1.000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como iodo 131, césio 137 e estrôncio 90 para a atmosfera. Após a primeira explosão, houve uma segunda explosão, na qual ejetou fragmentos da pastilha de combustível. O núcleo do reator fundiu-se graças a altíssimas temperaturas e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos tipos de radioisótopos escapou para a atmosfera. Após a segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água fora usada por hora para baixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais, como areia e boro, para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50.000 habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e também seus animais domésticos. Além de realizar essa evacuação dos habitantes, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 quilômetros de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético, com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. Foram mobilizadas mais de 800.000 pessoas na contenção dos danos da região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários e entre outros foram enviados às pressas para a região. Esses trabalhadores realizavam diferentes tipos de trabalho na região. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas também existiam aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo e etc. Muitos dos enviados não sabiam o risco que corria com o trabalho que realizavam. Um dos trabalhos mais perigosos era de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos que fazia parte do interior do reator 4. O trabalho contou com a construção de estruturas que faziam a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago e foi construída entre junho e novembro de 1986. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento.
As consequências foram profundas. O acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 70 e que viu sua situação agravar-se na década de 80, com a guerra do Afeganistão, entre 1979 e 1989, e o acidente nuclear. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passando mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Outra importante consequência do acidente foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana. Milhares de pessoas que estiveram em contato com a radiação foram beneficiadas com compensações disponibilizadas pelos governos dos países afetados e hoje recebem pensão especial. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se que 2 trabalhadores morreram durante a explosão, 29 morreram dias depois do acidente pela exposição à radiação, e outros 18 morreram por doenças causadas pelo contato com a radiação. Алло, Иванков? Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й и 4-й блок горит крыша. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го и 4-го блока. Logo após a explosão, o governo soviético organizou uma comissão para descobrir as causas do acidente. Um julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl, também uma cidade fantasma como Pripyat, e 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Quer saber de mais curiosidades como essa? Ativa o sininho, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Valeu!